As mudanças políticas e culturais do final da Idade Média e do início da Idade Moderna trouxeram consigo uma nova maneira também de se produzir e de se relacionar com a economia. E é sobre isso a nossa aula de hoje. E aí, gente, a nossa aula de hoje é sobre mercantilismo, esse conjunto de práticas econômicas que surge durante o final da Idade Média e o início da Idade Moderna à medida que se desenvolve o capitalismo comercial. O que é esse sistema econômico? O mercantilismo é um conjunto de ideias que tem como base o controle da economia. E nós temos que entender isso dentro do contexto das grandes navegações, das descobertas, da colonização do século XVI. O quanto era importante para o rei que estava se firmando no poder controlar todas as bases do seu estado. Por isso, o mercantilismo é baseado numa série de regras que visa este controle, este domínio sobre a economia. Para entender o mercantilismo e o quanto essas práticas e leis são importantes, temos que lembrar e ficarmos muito atentos que muitas delas ainda hoje são vigentes. Vamos a elas. Bom, uma das práticas mercantilistas mais importantes era a concessão do monopólio. Os governos concediam o monopólio de uma atividade manufatureira ou de uma atividade comercial ou de uma atividade extrativista para algum setor da sociedade que lhe interessava. Então, no caso, neste momento, ele concedia aos setores burgueses o monopólio dessa atividade. Qual era o objetivo do monopólio? O controle do rei sobre o que se produzia, sobre o que se cobrava, sobre como se vendia, o controle total. A segunda regra do mercantilismo, muito importante também, era o protecionismo alfandegário. O rei concederia impostos muito mais baixos para os produtos nacionais do que para os produtos importados, protegendo assim o mercado interno. Também tudo que a metrópole precisava era uma coisa que seria vendida muito mais barato para a metrópole, mesmo que isso viesse de alguma colônia distante. A proteção era sobre a venda dentro da metrópole. Uma outra regra básica do mercantilismo era a balança de comércio favorável. Um país sempre deveria vender mais do que comprar, exportar mais do que importar. Por quê? Porque isso facilitaria a próxima regra do mercantilismo, que é muito importante também, que é o metalismo. Um país deveria acumular um tesouro nacional, acumular metais preciosos dentro do país. Quanto maior fosse o tesouro nacional daquele país, menos risco comercial ele representaria para si mesmo e para quem investisse nele também. Então, a formação de um tesouro nacional está intimamente ligada à balança de comércio favorável, que são duas regras do mercantilismo fundamentais. Nós não podemos esquecer que toda moeda dessa idade moderna, ela é cunhada em metal precioso. Então, quanto mais metal precioso tivesse no país, maior seria o tesouro deste país e a sua riqueza, e mais ele representaria a título de poder. Devemos nos lembrar também que é o ano das grandes navegações, são os anos das grandes navegações, das grandes descobertas, né? São séculos colonizando a América e mais tarde outros continentes do mundo, que a Europa protagoniza este momento. E este momento é o momento em que procurar metais preciosos é fundamental, principalmente porque as regras do mercantilismo são muito claras em relação a isso. E porque se cunhava moeda em metal precioso, é óbvio. Todas essas regras mercantilistas eram amarradas com uma regra maior, o Pacto Colonial. Através do Pacto Colonial, os governos europeus garantiam que todo o lucro das suas colônias iriam somente para a sua metrópole. Através do Pacto Colonial, a colônia era restrita a produzir somente o que a metrópole não produzisse. Não haveria concorrência entre os colonizados e os seus colonizadores, e, além de tudo, a garantia que toda a riqueza teria uma só direção. O mercantilismo, durante toda a sua existência, ele passou por fases diferentes, conforme as práticas comerciais iam se transformando. No século XVI, por exemplo, nós temos o mercantilismo metalista, que foi o mercantilismo que vigorou na Espanha.
Porque a Espanha foi um dos países europeus que colonizou regiões que tinham metais preciosos. Então, nessas regiões não se desenvolveu tanto a agricultura e a indústria como nas regiões em que os metais preciosos foram tardiamente descobertos ou não foram descobertos. A Espanha, então, faz um mercantilismo metalista, baseado na exploração de metais preciosos dentro da sua colônia. Alguns países têm maior flexibilidade na aplicação do mercantilismo, aplicando mais um tipo de mercantilismo nas suas colônias. Portugal é o maior exemplo disso. Ele inicialmente faz um mercantilismo comercial, principalmente depois que ele é o país pioneiro em encontrar o caminho para as Índias, o caminho marítimo para as Índias. Então, ele compra e revende mercadorias trazidas do Oriente. Logo em seguida, o mercantilismo de plantagem vai ser usado dentro do mercantilismo comercial, porque, principalmente com a colônia portuguesa na América, a base agrícola de exploração comercial vai ser muito usada. Então, esse mercantilismo de plantagem vai ser usado também em Portugal. E mais tarde, o mercantilismo metalista, com a descoberta de ouro e pedras preciosas na região das Minas Gerais. A França é o país que vai desenvolver o seu mercantilismo no século XVII de maneira muito particular. É um país que se voltou para a produção de manufatura de luxos, para atender a nobreza e o mercado espanhol inicialmente. Para expandir essas companhias de comércio que estavam surgindo, a França faz algumas atividades paralelas, como a construção naval. Essa política econômica voltada mais para uma produção industrial vai ser conhecido como produção de mercantilismo industrial ou colbertismo, porque foi o ministro Colbert quem inventou essa prática mercantilista. É fundamental ressaltar que, apesar do mercantilismo ter sido uma prática econômica ligada ao início do capitalismo comercial, muitas das suas leis até hoje são especialmente importantes, como a balança de comércio favorável, o acúmulo de um tesouro nacional, que vai diminuir o risco comercial do país diante de outros países, e até mesmo o protecionismo alfandegário, que protege o mercado interno. Quando nós dizemos que o mercantilismo é uma prática da política absolutista, é verdade, porque através do pacto colonial, do monopólio, o rei controlava a economia. Então é correto afirmar que o mercantilismo é a prática comercial do absolutismo monárquico, mas de forma alguma podemos anular todas as suas leis econômicas como leis muito importantes para a construção da história econômica mundial. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula e até a próxima!